E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. McDonald's é proibido de delegar tarefas perigosas a adolescentes. Essa é uma situação que é muito corriqueira, não só nessa rede de lanchonetes, mas em outros restaurantes, bares, lanchonetes. E vemos agora o TST se posicionando sobre isso, Tribunal Superior do Trabalho. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Limitada, não é piada, entre parênteses, rede McDonald's, a não exigir de trabalhadores menores de idade, no caso adolescentes, tarefas como limpar áreas comuns e sanitários, além de operar chapas e fritadeiras, consideradas de risco à saúde e, portanto, incompatíveis com a proteção constitucional ao adolescente. A empresa também foi condenada a pagar 2 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. O que é interessante destacar aqui? Essa empresa, a Arcos Dourados, ela é a empresa centralizadora do grupo que representa o McDonald's no Brasil e em 23 países da América Latina. O McDonald's é a maior cadeia de restaurantes de fast food do mundo, servindo mais de 69 milhões de clientes diariamente em mais de 100 países. Lembrando que a fundação foi em 15 de maio de 1940 em San Bernardino, na Califórnia, estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde continua a sede até hoje. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, ajuizou a ação civil pública para impedir que adolescentes realizassem atividades consideradas insalubres e perigosas nas lanchonetes do McDonald's em Curitiba, estado do Paraná. Entre os pedidos, solicitou que a empresa não exigisse a realização de tarefas como limpeza e operação de chapas e fritadeiras, a limpeza de áreas de atendimento e a coleta de resíduos nessas áreas e nos banheiros. Segundo o MPT, a multifuncionalidade exigida pela empresa no exercício das tarefas em seus estabelecimentos, ou seja, multifuncionalidade é fazer mais de uma coisa, exercer mais de uma função, submeteria os adolescentes a riscos incompatíveis com o princípio constitucional da proteção integral ao menor. Proteção integral ao menor. Artigo 227 da Constituição Federal e que também é replicado lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, o juízo de primeiro grau havia acolhido a pretensão do MPT, mas o TRT da 9ª Região, lá do Paraná, decidiu que não há proibição legal para que menores empregados ou aprendizes exerçam atividades de chapistas ou com fritadeiras em lanchonetes. Para o TRT, o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, EPIs, como luvas com mangas e avental, reduz o risco de queimaduras e possíveis danos à saúde. Além disso, o TRT destacou que o trabalho em lanchonetes não foi incluído no decreto que regulamenta a Convenção 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, como forma prejudicial do trabalho ou de trabalho do menor de idade, do adolescente. No mesmo sentido, entendeu que atividades como retirada de bandejas e abastecimento de recipientes de mostarda e ketchup não podem ser consideradas atividades insalubres. Ao analisar o caso no TST, ou seja, no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Augusto César divergiu do TRT. A seu ver, o menor adolescente, no caso o adolescente, não deve trabalhar em condições que ofereçam risco à sua saúde e à sua integridade física, mesmo com equipamentos de proteção individual. Ele destacou que a proteção prevista no artigo 227, que a gente já referiu aqui, da Constituição Federal, é ampla e integral e não comporta interpretação restritiva,
Muito pelo contrário, ampliativa. Seguindo, o ministro relator entendeu que a decisão do TRT da nona região contrariou o princípio que determina que, em caso de direito humano fundamental, deve prevalecer a norma que amplie esse direito, o pro hominem. Assim, concluiu pela aplicação da norma constitucional, evidentemente, que produz maiores garantias ao direito humano tutelado, e afirmou que, se a atividade pode causar riscos à saúde do trabalhador adolescente, como foi reconhecido no TRT, a empresa fica automaticamente impedida de submetê-lo à sua execução. É algo óbvio. Se reconhece que pode causar algum tipo de risco, evidentemente que a empresa não pode submetê-lo a esse risco. A presidente da sexta turma, a ministra Kátia Arruda, concordou com o relator e observou que o caso deve ser analisado sob a perspectiva da proibição constitucional de trabalho insalubre e perigoso para menores de 18 anos. Outra obviedade. Em razão disso, afastou o argumento de que não há previsão do trabalho em lanchonetes no decreto que regulamenta as piores formas de trabalho infantil. Não, isso é óbvio, que bom esse destaque, mas assim, como eu disse, é algo óbvio, é algo lógico, não precisaria estar lá na Convenção 182. Por quê? Porque a Convenção 182, ela é analisada sob o ponto de vista do maior de idade, do adulto, para atividades em geral. Agora, não é porque não está lá prevista que determinada forma de trabalho, de exercício funcional, não cause danos e aí tenha que ser analisada sob o ponto de vista concreto, caso concreto, para menores de idade, para adolescentes, que apenas a eles é permitido, na condição de menor aprendiz, o trabalho. Algo que a Constituição também estabelece. Então, obviedade, algo que é isso, mas mesmo óbvio tem que ser reforçado, porque o TRT teve um entendimento diferente. Enfim, visto isso, por unanimidade, a sexta turma do TST, restabeleceu a sentença de primeiro grau no sentido da proibição de atividades perigosas para adolescentes da indenização por danos morais coletivos. No entanto, as pretensões do MPT em relação ao manuseio de instrumentos pérfuro-cortantes e a exposição a agentes químicos, frios e biológicos não foram acolhidas. Olha, realmente preocupante, porque não tendo sido acolhidos abre um precedente complicado. Evidentemente que aqueles que quiserem ter acesso a essa decisão, a esse acórdão, é o agravo de instrumento em recurso de revista. Então, agravo de instrumento em recurso de revista, ARR, e aí o processo é o 195795/2013. Esse é o ano que foi ajuizada a ação. 5090651. Agravo em recurso de revista 195795/2013 5090651. Interessante decisão, e para ver que se isso acontece numa grande rede como no McDonald's, não vai acontecer numa rede menor, num estabelecimento mais acanhado do interior ou até mesmo da capital, de algum dos estados do país, de uma cidade do interior do país, qual seja o estado que for. Então, devemos atentar mais a isso, porque quantos adolescentes e quantas adolescentes são expostas a esse tipo de atividade? Quantas? Temos dados sobre isso? O que isso causa de males, de malefícios à sua saúde?
Então, vejam, apreciem esse julgado, que ele é extremamente pertinente. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o like, de compartilhar o conteúdo. De nos seguirem lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música, e também no Telegram. Se inscreva no nosso canal do Telegram, cujo link consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.